Lampião ele teve uma infância que não foi a de Lampião, foi a de Virgulino, né? Cuidando da terra, ajudando aos seus pais nos trabalhos da terra. O meu familiar foi quem começou com Virgulino Ferreira toda essa trajetória do cangaço. Bom, eu costumo dizer que os cangaceiros, de uma maneira geral, foram homens que disseram não a uma situação. Não vejo o cangaço como um movimento social. Eu vejo o cangaço como muitas vezes, uma oportunidade que muitos homens tinham para não passar fome. A gente foca bem a herança deixada pelos cangaceiros por Lampião, a herança cultural. E, nesse sentido, a gente trabalha através do Museu do Cangaço, do Grupo de Xaxá do Cabra de Lampião, do sítio Passagem das Pedras, onde Lampião nasceu. O pai dele foi assassinado barbaramente, cruelmente. Foi quando ele reuniu a família, isso bem resumido eu estou falando, e disse para a família: a partir de hoje eu vou matar até morrer. Já perdemos a mãe tinha morrido há 19 dias antes, por conta de todas as consequências de uma perseguição política, uma perseguição covarde, né, de políticos, e ele partiu para o cangaço e mudou o nome para Lampião. Foi por isso que se deu essa transformação de Virgulino para Lampião. A terra que foi molhada com o sangue de um inocente, a partir de agora, vai ser encharcada pelo sangue dos assassinos, porque eu vou matar até morrer. Nesse momento desaparece o trabalhador Virgulino e surge o cangaceiro Lampião. Ele comete os seus primeiros crimes aí por volta de 1918, 1919. Ele sempre usou em vida a desculpa de que a morte do pai o teria levado ao cangaço. No entanto, ele em 18 já era cangaceiro e o pai foi morto em maio de 1921, portanto 3 anos depois. As inimizades que Lampião criou foram decorrente exatamente dos crimes que ele praticou. No início, existia uma relação muito grande de família entre a família Ferraz, de Nazaré, com os Ferreiras, né, da Serra Vermelha, que fica distante cerca de 10 quilômetros. Na época, Antônio Ferreira iria fazer feira sempre aos domingos, né? A gente chamava de trazer os mangás para ser vendido lá no distrito de Nazaré, né? E aí a relação sempre foi cordial. Virgulino não nasceu com vocação para ser cangaceiro. Em 1917, eles moravam lá onde nasceram, no sítio Passagem das Pedras, e havia os seus vizinhos, né, a família Saturnino, da Fazenda Pedreira. E uma relação de amizade, uma relação até doméstica, haja visto os pais de Zé Saturnino serem padrinhos de Antônio Ferreira, o irmão mais velho de Virgulino. Daí vê-se que era uma família entrelaçada, né? No entanto, a relação de amizade de Virgulino e de Zé Saturnino, o filho, começou a se arranhar por disputas de coisas bobas, né? Eles eram muito amigos de campo, de andar a cavalo, vaqueiro, os dois pegavam boi junto, e tinha uma novilha que estava dando trabalho para pegar. E eles combinaram de uma terça-feira ir pegar essa novilha. Só que no final de semana, Zé Saturnino, andando na caatinga, encontrou a novilha, correu atrás e conseguiu pegar. E botou o chocalho da garupa do cavalo na novilha e soltou. Lampião foi para o mato e viu o chocalho da sela de Zé Saturnino. Todo vaqueiro naquela época tinha um chocalho na sela, quando pegava o animal, colocava o chocalho. Então viu que era o chocalho de Zé Saturnino. Aí correu atrás da reis, pegou, tirou o chocalho e amassou. E passou na casa de Zé Saturnino e jogou o chocalho no terreiro
Ele achou que Zé Saturnino não respeitou ele ter ido sozinho, ter pegado sozinho, e Zé Saturnino achou que ele desrespeitou em ter amassado o chocalho da garupa dele. E assim por diante. No ano de 1917, Zé Saturnino estava preparando o terreno para construir sua casa, pois estava na iminência de se casar, quando o Virgulino vai passando com seu irmão Antônio e diz umas piadas de mau gosto com Zé Saturnino. Zé Saturnino fica profundamente irritado, chateado, e no mesmo dia, ao final da tarde, Saturnino monta uma emboscada para matar Virgulino. Desses tiros, né, não acertaram em Virgulino, mas um dos tiros passou arranhando a barriga de Antônio Ferreira e a burra do mesmo também que foi morta, né? Começou as confusões por falta de um homem chegar e dizer: Zé Saturnino, vai cuidar das tuas coisas. Virgulino, vai cuidar das tuas coisas. Acaba com isso. Faltou um homem chegar e dizer isso. Infelizmente, esse homem não apareceu. Só fez complicar as coisas até quando chegou o ponto que não teve mais como recuar. Isso é cultural, a coisa da valentia. O conceito de valentia ele é muito presente na história do sertão do Nordeste e mais especificamente do cangaço. Quando eu passei no concurso para a magistratura, em 1993, a comarca que eu fui nomeado a princípio foi a comarca de Martins, aqui no Rio Grande do Norte. E coincidentemente Martins foi uma das comarcas que o bando de Lampião passou com destino a Mossoró. Então nessa minha ida a Martins eu descobri um processo lá de 1927. Inclusive esse processo hoje encontra-se desaparecido, ninguém sabe onde se encontra. Como, aliás, outros processos que, enfim, desapareceram. E aí aquilo me interessou. Eu tirei uma cópia do processo, guardei, e desde então eu venho lendo alguma coisa sobre o personagem. Eu tive a oportunidade, dentro de um trabalho eu não diria não só de pesquisa, mas de busca de encontrar algum processo criminal em que Lampião podia ter respondido, e eu tive a felicidade, Flores, a comarca de Flores, que correspondia da cidade de Caruaru até a cidade de Petrolina. A comarca tinha uma jurisdição enorme naquela época, e recentemente, eu acho que de meados de 1990, eu tive a felicidade de encontrar 2 processos criminais, né, em que Lampião ainda respondia e que não estava sentenciado. Estamos em fase de finalização, realizando toda a digitalização dos documentos do ITEP, tanto a parte da identificação quanto a parte de perícia. Então, nessa separação desses documentos para realizar a digitalização, né, nesse mês de novembro de 2016, entramos em contato com esses documentos que prontuarizavam, como a gente chama, o bando de Lampião. O que é prontuarizar? São documentos onde diziam que ele tinha praticado determinadas condutas delituosas, né? E também tinha um documento que informava que uma condenação, quer dizer, duas condenações criminais do bando de Lampião, expedida também pelo juízo de Pau dos Ferros. Então, esses documentos, vamos dizer assim, contam um pouco da história criminal de Lampião aqui no estado do Rio Grande do Norte. Esses crimes foram o quê? Crime de roubo e crimes de morte, né? De crimes de homicídio. Todos hediondos hoje, e continuava sendo no passado. Tem processos de coisas que ele nunca fez, tem processos de coisas que aumentam demais, tem processos que aconteceu, mas tem que saber ler o processo. Uma das coisas que eu admiro em Sérgio Dantas, que ele é um juiz, que ele sabe ler muito bem os processos. Ele fez um livro sobre a marcha dele no Rio Grande do Norte, a marcha rio-grandense de Lampião, que foi um livro fantástico. Ele colocou por terra muita coisa que lá em Mossoró fala como verdade e ele provou que não é verdade. As pessoas não gostam muito disso não, mas é como eu digo, a história tem que ter comprometimento, a história tem que ter responsabilidade, e ele faz a história com responsabilidade. O documento que foi remetido pelo juízo de Pau dos Ferros aqui para o ITEP é uma decisão de pronúncia de Lampião e do seu bando,
né? Ela é datada de 24 de março de 1940, chegou aqui ao ITEP em maio de 1940, né? É um documento todo redigido à mão, feito pelo Juízo de Pau dos Ferros, e nesse documento, então, relata todo o bando de Lampião, um bando bem extenso, né? Mais de 30 pessoas, e, ao final, ele estabelece os artigos do Código Penal de 1890, que em 4 de março, ou melhor, em 24 de março de 1940, ainda estava em vigor o Código Penal de 1890, né? Então, lá eles citam os artigos 356, 357 do Código Penal, que faz referência a crimes contra o patrimônio, no caso roubo, né? E também o artigo 294 do Código Penal, que faz referência à morte. Eu acho que o grande problema da sociedade mesmo era a miséria, era a seca que existia, e algumas pessoas não tinham a coragem de realmente pegar em armas e assumir uma posição contra, vamos dizer assim, de certa maneira, a opressão não é a opressão da fome, a opressão que eles tinham, né? Mas eu acho que o problema maior naquele tempo era a opressão que poderia surgir da falta de justiça, da concentração de poder na mão de poucos, né? No caso, os coronéis. Lampião era um homem que tinha palavras, mas um homem perigoso, certo? Que queria matar a qualquer custo, não só a ele, a quem discordasse dele. Ele se referia nesse sentido, era um homem que altamente violento. Juntou-se com mais outras pessoas, teve apoio de outras pessoas, que foi só formando o grupo, e a visão que ele tinha era essa. Lampião teve a condição de ter uma sobrevivência muito maior pela conivência de coronéis, de policiais, de políticos, de governos. Dos 9 estados do Nordeste, ele atua em 7. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e com boa longevidade na Bahia. No final de 1929, ele conheceu minha avó na fazenda dos pais dela, que é na Malhada da Caiçara, ali na região de Paulo Afonso. Ele era fazendeiro, a família toda fazendeira. Minha avó estava separada do marido, né, porque tem muitas histórias. Então, quando meu avô conheceu minha avó, ela já estava separada. Na verdade, é uma história bonita, né, do romance deles dois, porque Maria Bonita, ela gostava de Lampião antes de conhecê-lo. Ela nunca tinha nem visto Lampião, mas ela já tinha um fascínio, uma paixão por ele, pela valentia, pelo que ela escutava dizer, né, por tudo que ela ouvia, e inclusive tudo que ela via, tudo que ela ouvia sobre Lampião, ela se interessava, ela tinha curiosidade. Ele perguntou para ela se ela sabia bordar, e na segunda vez que ele passou por lá, foi que ele conheceu minha avó. Perguntou se ela sabia bordar, ela disse que sabia, e deixou 15 lenços para ela bordar, as iniciais dele, né, CL, e disse que voltava com os dias. Demorou muito, porque não se volta assim rápido. E finalzinho de 29, os dois começaram a namorar. Eles andavam a cavalo, a pé, eram longas léguas estiradas, né, que eles percorriam, né? É claro que essas andanças, elas não eram de uma vez, né? Eles viajavam a pé daqui para Conceição, na Paraíba, passava uma tarde, 2 dias lá, depois andava 2 dias a cavalo, depois andava a pé novamente, e assim eles iam percorrendo todos esses estados, varando todos esses sertões, percorrendo todas essas veredas. Até então, nenhum cangaceiro, nenhum outro grupo, antes do meu avô, aceitava mulher no grupo. Foi quando minha avó entrou, a partir de 30, que as mulheres começaram a aparecer. Nós tivemos mais de 70 cangaceiras, de final de 30 até 38, quando da morte deles, de um grupo de cangaceiros. O pessoal tinha medo de se encontrar com o Lampião, com o bando do Lampião. Também tinha medo de se encontrar com a polícia. Por quê? Porque
a polícia forçava as pessoas a dizer onde era que Lampião estava. Então, chegava até massacrar. E Lampião, quando viu uma pessoa, dizia: você está olhando para mim porque quer dizer aos soldados onde é que eu estou. Nazaré, por exemplo, foram divididos em 3 grupos na época. Um onde meu avô, né, tinha o comando, uma outra com Manuel Neto e a segunda com João Jurubeba. Então, daí, esses grupos se dividiam, né, com a mesma finalidade, dentro de espaço e de direção em que era organizado na busca e na perseguição. Para quem vivia deslocamentos contínuos, a gravidez por si só já era um grave problema. Quando uma criança vingava, porque ter uma criança no meio do mato não é uma coisa fácil, ou mesmo numa casa simples, humilde, não seria tão simples assim. Mesmo utilizando mastruz com leite, leite de cabra, etc., não era tão simples. Minha avó tinha problema na hora de parir, ela já tinha perdido 2 filhos. Aí meu avô soube da existência de pelo dono da fazenda, soube da existência de uma parteira, mandou buscar a Dona Rosinha foi e fez o parto da minha mãe. Realmente, Dona Expedita nasceu de Maria Bonita, de Lampião, e foi entregue às pessoas, como todos os cangaceiros faziam, pessoas amigas que poderiam criá-las. Não tinha como você criar filho, você sendo perseguido, né? Criança chora muito, então denunciaria com muita facilidade o local onde eles estivessem. Porque não se esqueça que muitos dos homens que caçavam Lampião eram policiais que foram incorporados às forças públicas, principalmente porque eram pessoas que tinham contas a acertar com Lampião. E aí, Maria Bonita, com muita dor na alma, no peito, com muita saudade, mas ela não tinha outra opção. Ela, de fato, concordou em entregarem a filha a esse casal de vaqueiros. Vocês vão tomar conta da minha filha. Aí o Severo disse: capitão, eu não tenho condições, eu já tenho 11 bocas para dar de comer. Onde comem 11, come 12. E minha mãe foi criada com eles até 9 anos de idade, muito bem criada. E aí eles passaram a visitá-las, né, quando puderam, que essas visitas foram só uma média de 2 ou 3 vezes antes da morte deles, e não deu tempo de fazer mais visitas à Expedita. Mamãe lembra com muita clareza o carinho que eles tinham com minha mãe, o cuidado que eles tinham com minha mãe. Foi uma família que deu muito amor para minha mãe até 9 anos de idade, quando meus avós morreram. E minha mãe tinha 5 anos e 9 meses. Ela ficou até 9 anos, foi quando um ex-cangaceiro falou da existência da minha mãe para um soldado da Bahia. Este soldado contou para um juiz de menor de Salvador, que mandou buscar minha mãe. A Expedita foi pego pela justiça e foi colocado numa espécie de orfanato. O irmão de Lampião, João Ferreira, que não participou do cangaço, quando soube, entrou na justiça e requereu o direito de criar a menina. E foi João Ferreira, irmão de Lampião, quem criou Expedita Ferreira. Já havia uma intenção de muito tempo de se matar Lampião. Um fator importante para a gente entender é que a cadeia de apoio, a rede de apoio de Lampião, ela estava com os elos quebrados por conta do Estado Novo que estava instalado desde agosto de 1937. Então, as coisas já não eram como um Lampião pensava que era no início e no meio de sua carreira no cangaço. Lampião foi emboscado, de fato, né? Ele estava numa fazenda, na Fazenda Angico, que era para ele um lugar super seguro, né? Ele tinha muita confiança, tanto no dono dessas terras, como no local onde ele estava, né? Ele jamais acreditaria que ele fosse ser traído. Então, é tanto que ele ficou lá muito à vontade, vários dias, né? Lampião já estava lá na Fazenda Angico há vários dias. No dia 27, na véspera da sua morte,
um coiteiro de Curisco deu queixa de um coiteiro de Lampião. Uma questão de ciúme, uma discussão boba, por causa de uns queijos, um coiteiro de Curisco chamado Joca Bernardes procurou o sargento da polícia, o sargento Aniceto, e disse: aperta Pedro de Cândido, que ele diz aonde o cego está. Ele não imaginava que o dono da fazenda, o Pedro de Cândido, não iria suportar a tortura da polícia sobre ele e ia terminar entregando onde Lampião estava. Os cangaceiros não aperceberam o que estava se passando e nas primeiras horas da manhã, nos primeiros raios de sol, quando o Lampião vinha saindo de dentro de sua barraca, foi quando ele recebeu os tiros, Maria Bonita e mais 9 companheiros, né? 9 homens e 2 mulheres foram mortas no massacre de Angico. Uma pessoa como Lampião, ele não era para ter morrido daquele jeito, ele era para ter morrido brigando, porque Lampião era um cara que brigava, que enfrentava, ele não era covarde, né? Então a morte dele foi uma grande covardia, como foi montado aquela emboscada para matar Lampião e os 9 cangaceiros que morreram com ele naquele dia, inclusive a sua companheira Maria Bonita, né, que tombou com ele nessa chacina que houve lá no Angico. Houve inclusive eu já procurei muito esse documento, uma espécie de perdão, tá certo? Já que os coiteiros ajudaram, foi tipo uma vista grossa. Eles ajudaram naquilo, o principal, que foi o delator, ele ganha 2 divisas de cabo na Polícia de Alagoas, se torna cabo da polícia e é morto menos de 2 anos depois, em circunstâncias misteriosas até. E todos os cangaceiros que vão se entregando a partir de 1938, de outubro de 38, eles vão gradativamente recebendo indulto. Mas não é um indulto escrito, acaba sendo um indulto de natureza oral, informal, uma promessa, tanto que muitos acabam respondendo e ficando presos por anos, em Salvador principalmente e em Maceió. De modo que não houve algum documento formal do governo quanto a isso. A morte traz para Lampião exatamente a causa do que ele causou, do que ele exerceu no seu papel na busca de nada. Não adquiriu patrimônio, não adquiriu força, não tinha princípio, não tinha caminho, não tinha um objetivo, não tinha filosofia. Era apenas viver da saga de matar para ganhar, para viver a vida do criminoso, que sempre foi um bandido. Veja, você hoje tem uma dualidade de conceitos em relação a Lampião. Você vê o Lampião, de alguns, um Lampião heróico e de alguns um Lampião bandido. Eu diria que Lampião, ele acaba sendo uma soma das duas coisas. Ele foi bandido porque, afinal de contas, ele agiu contra uma sistematização de normas, uma lei escrita. E ele foi heróico, porque o cangaceiro tem isso de heróico, ele agrada, como eu já lhe falei, o elemento sertanejo, porque ele ajudou muita gente que dava apoio a ele, não era uma ajuda gratuita. Então, digamos, ele ajudava você, criava um vínculo com você, e a partir de então ele não mais lhe faria mal, mas você teria que retribuir de alguma forma. Olha, Lampião é um bandido. Indiscutivelmente, Lampião é um bandido no sentido mais completo da palavra. Até porque havia uma lei que dizia que ele era bandido. Havia uma lei que dizia que quem não tem esse comportamento social está à margem da sociedade. Então, ele é um bandido. Agora, nós precisamos verificar todo o contexto dos sertões do Nordeste brasileiro no século XIX e início do século XX. A região completamente abandonada pelo Estado. Aliás, não era nem abandonado, não havia o Estado nessas regiões. Quando o Estado chega, a primeira coisa que chega do Estado nos sertões é a polícia para reprimir as pessoas. Lampião deve ser lembrado como um cangaceiro. Agora um cangaceiro histórico. É o cangaceiro que ele fez sua história com a trajetória e o tempo de existência no cangaço.
onde o Lampião era perseguido por todos os estados nordestinos. Ele pode ter sido herói por ter sobrevivido 16 anos lutando contra as forças, que também teve apoio da própria força do Estado que fornecia arma. Naquele tempo já tinha safadeza, corrupção, certo? E continua até hoje. Então, tinha os que fornecia, por isso que ele tinha como sustentar. E tinha os que combatia. Uns vê do lado de herói e outros vê como bandido, que a maioria vê como bandido, que nem eu. Entenda o contexto que Lampião vivia na época, entenda a situação que as pessoas viviam naquela época. Procurem saber o que foi que levou Lampião a se tornar um bandido. Procurem saber o percurso e o trajeto que Lampião fez durante a sua vida de cangaceiro. Procura saber as pessoas que Lampião teve uma ação do bem, de ajudar, né? de corrigir uma injustiça. Então, quando você passar a ver esse outro lado, aí de repente você vai não só falar que Lampião é um fora da lei, mas você também vai ter justificativas para você falar desse outro lado da história de Lampião, do que levou ele, do que fez com que ele se tornasse esse bandido que você hoje fala pelo lado dele ser um fora da lei. Eu acho que ele deve ser lembrado como um homem que vivia à margem da lei, numa época que não havia justiça, e por isso é que ele adentra essa situação, mas que ao mesmo tempo ele gostou daquilo. Ele gostou daquilo. Foi uma pessoa que adentrou por esse caminho e que, se de repente no tempo dele o sertão já tivesse oportunidades interessantes, o que é que Virgulino Ferreira da Silva não poderia ter sido, ao invés de Lampião? Lampião, por ser essa personalidade, né, histórica que foi tão combatida aqui no Estado, merece toda a nossa atenção para divulgar, né, esse histórico criminoso, né, principalmente porque esses documentos, tanto esse documento do juízo de Pau dos Ferros, quanto outros documentos que fazem a prontuarização de Lampião, retrata aí as atrocidades que ele praticou aqui no Estado. Sempre digo assim, quando a gente faz a história com responsabilidade mesmo, e comprometimento, sempre a gente lança uma semente na cabeça das pessoas para que essas pessoas procurem ler, procurem entender mais a história do Brasil como um todo, não é só do cangaço, procurem ler a história do Brasil. Ô Virgulino, ô José, vocês foram abençoados pela mesma mulher. Um nasceu na pedreira, outro na passagem das pedras. É sim, o dois de pedra nasceu na pedreira, outro na passagem das pedras. É sim, o dois de pedra, pedra. É, os dois de pedra.